Uma boa noite a todos meus amados irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês. Que o nosso excelentíssimo Pai continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. E hoje nós concluímos, né? Hoje são os últimos capítulos da Bíblia e do livro de Apocalipse. Então, eu hoje concluo o propósito que eu fiz com Deus, de quando eu fizesse minha segunda leitura bíblica, eu iria gravar toda essa leitura e iria postar. Então, hoje eu cumprirei a minha missão, o meu propósito que eu fiz com Deus. Com esse Deus tremendo, com esse Deus maravilhoso, que eu não tenho palavras. Eu não vou me prolongar muito, porque terminando aqui, eu vou para a igreja hoje, né? Aqui na cidade, já descobri onde fica a igreja. Então eu vou para a igreja hoje, agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz. E sempre fará, Deus sempre fará o melhor para mim, para você e para todas as pessoas. Então creia, agradecendo a todos vocês que estão me seguindo aqui no TikTok. Todos que estão indo lá no canal do YouTube, assistindo os vídeos, continuem. Eu quero continuar gravando os vídeos, meditando, orando, nem que seja uma pequena oração, porque é muito bom para mim, me fortalece. E eu peço a vocês que continuem orando. Hoje novamente eu saí para entregar o restante dos meus currículos, e eu creio que Deus tem uma bênção para mim, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão precisando de uma oportunidade de trabalho. Amém? Então quero agradecer muito a cada um de vocês e peço que continuem orando por mim. Então vamos lá, curvar a nossa fronte e invocar a presença do Espírito Santo do Senhor para a nossa leitura bíblica. Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento te pedir, Pai, a tua intercessão. Pedir, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor envie o Santo Espírito para mais um dia da nossa leitura bíblica. Senhor, eu concluo aqui o meu propósito que eu fiz contigo, meu Pai. De quando eu fizer essa minha segunda leitura bíblica, eu gravaria. Estou cumprindo hoje a minha missão, Senhor. E muito grata, muito feliz pelo Senhor estar do meu lado, me ajudando e sempre me dando o seu melhor, meu Pai. Eu não tenho como agradecer. Hoje meu sentimento é de gratidão, Senhor. Gratidão. Vem sobre nós, Espírito Santo do Senhor. Vem sobre nós. Aleluia e amém. Então vamos lá. A prisão de Satanás por 1000 anos. A primeira ressurreição. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Um número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu.
O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O juiz de Deus viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte, e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O novo céu e a nova terra, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e enxugará todos dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos... Misericórdia, sai daqui, gato. Misericórdia, Jesus. Aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. As suas portas e a sua muralha, a cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. As admoestações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A bênção, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que lindo, né? Vamos fazer um breve resumo aqui. Veja só. Tudo que for tirado ou acrescentado, se alguém deturpar, vai ser pago. Então, se alguém pensa que vai mexer nos livros, nas santas e sagradas escrituras que Deus deixou e vai ficar por isso mesmo, vai não. Deus acrescentará as dores e os flagelos que aqui nós vimos no livro de Apocalipse. Deus acrescenta. Então, falo para vocês. Não tem coisa mais gratificante do que o poder de Deus em nossas vidas. Deus é amor, Deus é paz, Deus é misericórdia. Enfim, Deus é tudo nas nossas vidas e temos que agradecer todos os dias sermos gratos pelo respirar, pelo alimento, pelo teto que temos, por tantas outras coisas que Deus nos dá. Sejamos gratos, meus irmãos. Eu vou falar para vocês que é alimento, é fortalecimento. Então se alimente diariamente dessas palavras que Deus deixou pra gente e aprenda a fortalecer a tua carne e, a fortalecer o teu espírito e que a tua carne enfraqueça, porque esse é o sentido, que o nosso espírito se fortaleça e aqui a nossa carne enfraqueça. Então quero agradecer a cada um de vocês que estiveram durante toda essa leitura aqui comigo, né? Eu sei que teve pausa, eu sei que eu parei um tempo, mas graças a Deus, Deus me fortaleceu e eu continuei. Sei que
Sei que eu tenho muitas falhas, meus irmãos e minhas irmãs. Mas Deus é conosco. Deus é maravilhoso e tremendo. Então tá aqui, ó. Esse é o meu último vídeo lendo a Bíblia. Mas todos os dias eu vou gravar uma oração. E estamos juntos, entendeu? Porque eu já me habituei. Vamos meditar um pouquinho. Podemos ver alguns versículos, né? E meditar nele e fazer orações. Porque é assim que nós vamos levar a palavra do Senhor para todas as pessoas. Que nós vamos ganhar almas para Deus. Vamos voltar para Jesus. Vamos adorar esse Pai maravilhoso. Amém? Então vamos curvar a nossa fronte e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Senhor Pai Santo, amado e querido, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por até aqui o Senhor ter me ajudado, meu Pai. Por ter cumprido a minha missão, Senhor, o meu propósito, de quando eu fizesse a segunda leitura bíblica, eu gravaria. E aqui estou, meu Pai, te entregando o meu cumprimento hoje, meu Pai. Glórias eu te dou, meu Deus. Eu te consagro a minha vida, consagro a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Consagro a vida, meu Deus, de toda a cidade aqui, meu Deus, de todo o povo da cidade de Ribeira do Pombal. Consagro, meu Pai, tudo que sou e tudo que tenho aos teus pés, meu Pai. Glórias a ti, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem muito para nos dar. Jesus, o Senhor é dono de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Eis-me aqui, Senhor, sou tua serva. Faz de mim, Senhor, o teu instrumento. Que eu leve cada dia mais, meu Pai, a tua palavra. Que cada dia mais eu me fortaleça, meu Pai. Que o meu espírito fortaleça e que a minha carne enfraqueça, Senhor Jesus, que eu viva por debaixo dos teus preceitos, Pai. Me livra de todas as ciladas do inimigo, Senhor Jesus Cristo. Liberta a minha vida, a vida da minha família, Senhor Jesus. Eu tomo em tuas mãos, meu Pai, agora neste exato momento. Abre as portas das nossas vidas, tiram as pedras dos nossos caminhos, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem o poder. Glórias a ti, Pai. Peço que o Senhor acolha as nossas orações e leve até o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao teu santo nome. Gratidão, meu Deus. Gratidão. É o que eu te peço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por terem estado comigo durante todo esse tempo. Por vocês acreditarem em mim. E principalmente, esse trabalho não é meu, esse trabalho é de Deus. É para Ele. O mérito é todo dele. Sei que eu deixei muito a desejar. Como eu falei para vocês, eu não tenho base teológica nenhuma. O que vem no meu coração, eu creio que é o Espírito Santo que coloca quando eu invoco a presença dele. E ele me faz transmitir para vocês. Não deixem de acreditar nos teus sonhos, porque se está no teu coração, foi Deus que colocou. E peço muito que vocês continuem orando por mim. Irei todos os dias gravar um pequeno vídeo aqui com oração, uma meditaçãozinha, para que a gente continue, né, esse vínculo de amizade, de irmandade. Amém? Fiquem todos com Deus e que o Espírito Santo do Senhor recaia sobre a vida de vocês. Ai, quando eu ganhar a minha bênção do emprego, eu venho aqui gravar um vídeo maravilhoso, dando esse testemunho. Amém? Um beijo, fiquem todos com Deus.